Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui é o Pastor Chicão para compartilharmos da Palavra de Deus. Nós vamos iniciar aí o projeto de exposição de alguns textos do Evangelho de João. E eu gostaria de te convidar que se inscrevesse no canal, compartilhe essas reflexões nas suas redes sociais, com os seus contatos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra. Eu gostaria de ler o texto de João capítulo 20, verso 30 e 31, onde diz: verdadeiramente Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração neste tempo. O Evangelho de João, para alguns estudiosos, ele é o ponto alto da revelação bíblica. O Evangelho de João ele está entre os livros mais lidos do mundo. A mensagem que está contida no Evangelho de João, que está contida neste livro, ela tem sido instrumento nas mãos de Deus ao longo dos últimos séculos para levar multidões que nós não temos como contar aos pés de Jesus Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes ele faz uma colocação interessante. Ele diz o seguinte, que estudar o Evangelho de João é entrar no Santo dos Santos, é ir além do véu, é contemplar as glórias do Filho de Deus. E muitos outros são aqueles que fazem comentários acerca do Evangelho de João. E Charles Erdman, ele considera o Evangelho de João o mais conhecido e o mais amado livro da Bíblia. Lawrence Richards o descreve como o Evangelho universal. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos a diferença de escrita entre eles, ainda que exista muitas colocações em comum. Mas Mateus, por exemplo, apresenta Jesus Cristo como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. É assim que Lucas o apresenta, como um homem perfeito. João, por sua vez, ele apresenta Jesus como Deus. É exatamente isso. João apresenta Jesus como Deus. O Evangelho de João ele foi escrito possivelmente entre os anos 80 e 96 da era cristã. E acredita-se que João estava à época na cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, quando João então escreve o Evangelho. E eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas em relação ao autor. Quando nós olhamos especialmente para os 4 evangelhos, nós percebemos o quê? Nós percebemos que esses 4 evangelhos eles são anônimos. Mas como assim, pastor? Exatamente. Ou seja, eles não trazem em si o nome do seu autor. Nenhum dos 4 evangelhos faz isso. No entanto, existem inconfundíveis e irrefutáveis evidências, tanto internas quanto externas, de que este evangelho que nós iremos analisar foi de fato escrito por João. João capítulo 21, versículo 24, quando ele está concluindo o livro, ele diz assim: e é esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. João ele esteve com Jesus em vários momentos importantes. E eu quero citar aqui a ressurreição da filha de Jairo, ele presenciou, na transfiguração e também na angústia de Jesus no Getsêmani. De todos os apóstolos de Jesus Cristo, João foi o único que esteve ao pé da cruz, no ato da crucificação, não é? E ele recebe lá as palavras do Senhor Jesus antes da sua morte, inclusive recebendo de Jesus a ordenança para cuidar
de Maria após a morte de Jesus. De todos os apóstolos de Jesus Cristo, João, isso é um fato interessante, tá? João foi o único que teve morte natural. João foi o único que morreu de forma natural. Por quê? Todos os outros foram martirizados, morreram pelo viés do martírio. João era um homem importante na história da igreja, na igreja de Jerusalém. E Paulo registra isso em Gálatas capítulo 2, versículo 9, quando ele chama Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e João de colunas da igreja de Jerusalém. E existem também o testemunho dos pais da igreja quanto à veracidade de ser João o autor do livro. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja foram teólogos influentes, professores e mestres cristãos, em sua grande maioria, bispos de igrejas cristãs primitivas. E nós poderíamos citar aqui Papias, Irineu, Eusébio, Tertuliano, Clemente de Alexandria, dentre outros, não é? Que deram amplo testemunho da autoria joanina para este evangelho. Todas as vezes que um texto bíblico foi escrito, ele tinha um público-alvo. E como estamos falando de evangelho, eu quero citar os outros 3 evangelhos. Mateus escreveu essencialmente para os judeus. Marcos escreve principalmente para os romanos. E Lucas escreveu de uma forma muito especial aos gregos, ao povo grego. O evangelho de João, no entanto, ele é endereçado ao público geral. Ele não tem um público específico, mas é ao público geral, tanto a judeus como a gentios. Por quê? Porque o propósito desse evangelho, ele possui uma abrangência universal. A mensagem nele contida é para todos os povos em todos os tempos. Toda literatura, ela tem um propósito. E o evangelho de João não é diferente disso. O evangelho de João foi escrito com um propósito específico. E esse propósito está no texto que nós lemos, João capítulo 20, versículo 30 e 31, que o propósito qual é? É apresentar a Jesus Cristo como o verbo divino que se fez carne, como o criador do universo, como aquele que veio ao mundo para revelar Deus Pai, apresentar Jesus Cristo como o Salvador da humanidade, por meio de quem nós recebemos pela fé a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso quer dizer o seguinte, queridos, que o ser humano ele precisa colocar a sua confiança em Jesus Cristo e não apenas na mensagem de Jesus. João ele não trata da vida e do ministério de Jesus, nem faz um acompanhamento meticuloso da sua trajetória, tanto na Galileia quanto na Pérea. João ele não registra nenhuma parábola, João não registra nem as muitas curas operadas por Jesus ao longo do seu ministério, como fazem Mateus, Marcos e Lucas, os outros 3 evangelistas. João ele está focado, João foca a sua atenção em provar que Jesus é o Filho de Deus e que se o ser humano crer em Jesus como Filho de Deus, o ser humano então receberá a vida eterna. Este é o objetivo, este é o propósito do Evangelho de João. E um outro ponto que vale a pena ressaltar que João difere dos demais evangelistas é o seguinte: ele dá maior ênfase à pessoa e obra do Espírito Santo. E a minha oração sincera é que neste tempo, onde nós estaremos proclamando a verdade bíblica contida no Evangelho de João, que o Espírito Santo, exatamente esse, a quem João dá maior ênfase à sua pessoa e obra, que o Espírito Santo do Senhor possa estar ministrando profundamente ao coração de todos aqueles que receberem esta palavra. Porque o objetivo aqui é muito claro,
é que você reflita sobre a sua vida, é que você compreenda que Jesus Cristo veio a este mundo com um propósito: revelar Deus Pai, morrer na cruz do Calvário, para que o ser humano, ao depositar a sua fé em Jesus, ele se reconcilie com Deus e tenha vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar esta mensagem com aqueles que você ama. Deus te abençoe. Um grande abraço.